Oi, eu sou o Felipe e não, você não tá no canal errado. Eu só passei aqui no começo pra avisar que se você quiser apoiar esse canal, tem duas maneiras de fazer. Na primeira, você pode assinar o clube de membros aqui embaixo. Geralmente sai 2 vídeos públicos e aí um pra membros, então você sempre vai ter conteúdo exclusivo. Geralmente as séries longas saem pros membros. O outro jeito é conferir os meus livros. Sim, eu já publiquei alguns. O link pra eles tá aqui na descrição. Lá você encontra não apenas os livros, mas também todas as minhas redes sociais pra sempre ficar ligado no que tá acontecendo. Eu vou tentar ser mais ativo em 2026. Agora sim, apague as luzes, coloque seu fone de ouvido e vem comigo. Eu odeio a minha namorada. Ela pega a última batata frita e sorri de canto enquanto segura o palito debaixo do meu nariz. Eu ainda não provei nenhuma. Eu costumava adorar nossas quartas-feiras. A gente pegava o caminho mais longo até o McDonald's e passava pela ponte de mãos dadas. Ela dirigia com uma mão no volante e deixava a outra sobre o console, esperando que eu segurasse seus dedos. Eu sempre segurava. A gente escolhia a mesa mais afastada do salão. O canto ficava perto da janela e permitia enxergar a ponte quando os carros passavam lá fora. Durante meses, aquela mesa foi o nosso lugar. Nós conversávamos enquanto comíamos batata frita. Ela me contava sobre o trabalho. Eu falava sobre as coisas que tinha visto durante a semana. Ela costumava pedir um milkshake de morango para mim. Fazia isso toda vez, mesmo sabendo que eu nunca bebia. Nunca ficava irritada. Dizia que eu podia tomar quando tivesse vontade. Às vezes deixava o copo diante de mim até o gelo derreter. Eu gostava daquele gesto. Gostava de vê-la pedir algo para mim sem cobrar que eu usasse. Isso ficou no passado. Agora ela não gasta dinheiro comigo. Ela continua falando enquanto pega outra batata. O assunto dessa vez é o Elon Musk. Ela diz que ele é um incompreendido, um gênio cercado por pessoas incapazes de acompanhar suas ideias. Ela repete frases que ouviu na internet e gesticula com a batata entre os dedos. Eu já conheço aquela fala. Ela fez o mesmo discurso na quarta-feira anterior. Também fez na semana antes daquela. Eu costumava fingir interesse. Agora, olho para a janela e acompanho o movimento dos carros na avenida. Ela encosta a batata nos lábios e sorri antes de comê-la. Ele pensa muito à frente do nosso tempo, ela diz. As pessoas têm inveja porque ele construiu algo que elas jamais conseguiriam construir. Eu não respondo. Ela continua falando. Uma mancha de gordura aparece no canto da boca. Pego um guardanapo e estendo na direção de seu rosto, esperando que ela entenda. Ela toma o papel da minha mão, amassa-o e joga na minha cara. O guardanapo cai no meu colo. Eu quero terminar. Ela para de mastigar e me encara. As bochechas claras ficam vermelhas. As palavras saíram antes que eu tivesse tempo de escolher uma versão mais delicada. Eu tinha ensaiado aquela conversa durante vários dias. Em cada tentativa, encontrei uma frase que parecia menos agressiva. Nenhuma saiu quando chegou a hora. Você ouviu? Ela engasga. Depois vira o copo de Dr. Pepper e respira fundo. O líquido desce pela garganta enquanto ela continua olhando para mim. Você não pode terminar comigo. Posso sim, você não é mais a mulher por quem eu me apaixonei. A minha voz falha no fim da frase. O peito começa a apertar. Um gosto metálico aparece na minha boca. O ar entre nós fica carregado de alguma coisa que eu não consigo nomear. Pela primeira vez naquela noite, eu sinto medo da resposta dela. Ainda assim, continuo. Você parou de conversar comigo, parou de perguntar o que eu queria. Agora só fala e espera que eu concorde. Eu compro tudo pra você. Isso não resolve. Eu levo você pra casa. Isso também não resolve. Ela apoia os 2 braços sobre a mesa. O rosto perdeu o sorriso. Os olhos dela seguem fixos nos meus. Eu sou a sua dona. Eu começo a rir. O som sai curto e desaparece quando vejo a expressão dela. Que porra há de errado com você? Você não pode... Um homem se aproxima da nossa mesa antes que eu consiga terminar. Ele parece ter pouco mais de 50 anos. Usa uma camiseta azul e segura uma bandeja com um lanche infantil. O rosto está vermelho de irritação. Antes de falar, ele ergue os olhos para o teto. Que porra há de errado com você? Tem criança aqui.
Eu fico sem graça na hora. Não queria soltar palavrão em um restaurante cheio de famílias. Abro a boca para pedir desculpas, mas o homem levanta uma das mãos. Eu não estava falando com você. Ele tá me defendendo? O homem contorna a mesa e se inclina na direção da minha namorada. Ele olha direto para ela. Leva essa putaria para casa, que é o lugar dela. A minha namorada abaixa a cabeça e cobre o rosto com as mãos. Sim, senhor. O homem continua encarando-a por alguns segundos. Depois volta para a mesa onde seus filhos estão sentados. Uma menina pequena observa minha namorada por cima do canudo do refrigerante. O pai se senta de costas para nós, mas continua atento ao que acontece atrás dele. Eu olho para a mulher diante de mim. Ela mantém as mãos no rosto. O cabelo escorrega pelos ombros. Ainda consigo lembrar das primeiras quartas-feiras. Ela ria quando eu demorava para escolher o pedido, perguntava qual música eu queria ouvir no caminho. Parava o carro no alto da ponte para olhar as luzes da avenida. Agora, cada palavra dela parece trazer uma cobrança. Ela tira as mãos do rosto e olha para mim. Não consigo saber se vai me dar carona até em casa. Também penso que pode destruir minhas coisas antes de eu chegar. Quase tudo que eu chamo de meu fica no apartamento dela. Minhas roupas estão no armário dela, meus documentos ficam numa gaveta que só ela abre. Até o caminho de volta depende dela. Você tá bravo comigo? Ela pergunta. Eu quero ir embora. Você sempre diz isso quando fica frustrado. Eu nunca disse isso. Disse sim. Quando? Ela pisca. Por um instante parece procurar uma lembrança. Depois o rosto dela volta ao normal. Você tá cansado. A gente vai pra casa e conversa. Eu não quero ir pra casa com você. A resposta faz os músculos do rosto dela se contraírem. Ela olha pra mesa, para o guardanapo amassado e para o copo vazio. Depois volta a me encarar. Você vai voltar ao normal. Eu estou normal. Você tá fazendo uma cena. Não, eu tô terminando com você. Você não termina comigo. A frase sai sem raiva. Ela fala com a segurança de quem tá repetindo uma regra. Isso me assusta mais do que um grito. O homem da mesa próxima se mexe na cadeira. Minha namorada olha pra ele. Por um momento, parece lembrar que existem outras pessoas no restaurante. Ela ajeita a blusa, pega a bolsa e coloca o celular dentro dela. Vamos embora. Eu continuo sentado. Eu disse que quero ir embora sozinho. Você não pode ir sozinho. Eu posso pedir um carro. Ela solta uma risada curta. Você nem sabe pedir um carro. Eu aprendo. Você não precisa aprender. Você tem a mim. A maneira que ela fala isso faz a minha barriga revirar. Eu levanto da mesa. Ela também fica de pé. Por alguns segundos, nós permanecemos parados entre as mesas, cercados por famílias que fingem não estar prestando atenção. O homem olha de novo para nós. Minha namorada respira fundo. ManBot 3.0. Restaure as configurações de fábrica. Meu olho dá uma tremida. Eu rio da piada dela. Ela sorri. Pronto pra ir, amor? Claro, amor. Vamos pra casa. A gente dá as mãos enquanto passa de carro pela ponte. Eu adoro a nossa rotina de quarta-feira. Ninguém mais morreu. Eu sei que meu filho é o responsável por isso. A minha mãe era viciada. Durante a minha infância, eu quase nunca a via lúcida. As lembranças que guardei dela sempre envolviam uma ambulância parada na frente de casa ou minha mãe caída no banheiro, respirando com dificuldade depois de uma overdose. Às vezes, ela passava dias trancada no quarto. Em outras ocasiões, desaparecia por horas e voltava com os olhos vermelhos, a fala confusa e uma desculpa diferente. Eu só fui embora de casa porque engravidei. Para escapar daquele inferno familiar, decidi ter um filho com um desconhecido. Eu procurei alguém que não soubesse meu nome e que também não tivesse motivos para continuar na minha vida. Queria engravidar.
Depois pretendia desaparecer com a criança e começar de novo em algum lugar onde minha mãe nunca pudesse me encontrar. Acho que, de certa forma, eu consegui escapar. Eu não soube dizer quando percebi que havia algo errado com o lugar onde morávamos. O bairro sempre pareceu perfeito demais. As casas tinham jardins bem cuidados, as ruas permaneciam limpas, os vizinhos sorriam para mim e perguntavam pelo meu filho. Toda manhã, o sol aparecia pela janela da cozinha na mesma hora. Ainda assim, algumas coisas mudavam quando eu desviava o olhar. Uma porta que ficava no lado direito da casa aparecia no lado esquerdo. O caminho até a praça parecia mais curto em um dia e mais comprido no outro. Certa vez, deixei uma bicicleta encostada no muro e a encontrei dentro da garagem. Eu não lembrava de tê-la movido, também não havia marcas no chão. Eu tinha um garotinho. O nome dele era Gael. Ele era educado, obediente e sorria sempre que alguém olhava para ele. Qualquer pessoa diria que eu finalmente tinha encontrado uma vida feliz. Eu havia deixado minha mãe para trás. Tinha uma casa limpa, tinha um filho saudável. Pela primeira vez, possuía algo que dependia de mim. Ainda assim, tudo parecia falso. Eu sorria quando Gael entrava na sala, ria das piadas dele, preparava as refeições que ele pedia. Quando ele queria brincar, eu largava o que estivesse fazendo e sentava no chão ao lado dele. Eu sentia vontade de agir de outra maneira, mas essa vontade desaparecia antes de chegar à minha boca. Quando Gael estava por perto, eu ficava mais alegre e vazia. Eu sabia que aquela alegria não vinha de mim. Meu rosto sorria. Minha voz ficava doce. Eu dizia que ele era o menino mais especial do mundo. Por dentro, eu sentia uma resistência que não conseguia transformar em palavras. Sempre que Gael decidia que devíamos visitar a avó, nós íamos. Minha mãe vivia em outra parte da cidade. Ela continuava com os mesmos problemas, mas abandonava os hábitos quando Gael estava presente. A casa ficava organizada. Os objetos desapareciam das mesas. Os olhos dela pareciam mais atentos. Até a voz mudava. "Eu estou bem", ela dizia. Eu sabia que aquilo não era verdade. Minha mãe também sabia. Ainda assim, nenhuma de nós conseguia discutir com Gael. A força vinha dele. Eu sentia isso nas pequenas mudanças ao redor da casa. Gael dizia que queria visitar a avó, então minha mãe ficava sóbria. Gael dizia que queria brincar no jardim, então o tempo abria. Gael reclamava que não gostava de uma comida, então eu esquecia que havia comprado aquela comida. Ele nunca percebia o que fazia. Para Gael, tudo acontecia porque ele queria. O mundo parecia aceitar cada pedido antes que ele precisasse insistir. A minha mãe percebeu o que estava acontecendo comigo. Ela enxergou a vida forçada que Gael tinha colocado sobre meus ombros. Em uma de nossas visitas, esperou até que ele saísse para brincar no quintal. Depois, abriu uma gaveta e tirou alguns dos produtos que costumava guardar. "Você precisa disso", ela disse. Eu entendi o que ela queria dizer. Minha mãe me ofereceu drogas. Durante anos, ela tinha usado aquilo para fugir da própria vida. Agora, entregava a mim uma forma de escapar da vida que Gael havia criado. Eu aceitei. O efeito veio antes que eu pudesse me arrepender. Por algumas horas, meu corpo deixou de obedecer às regras daquela casa. Eu parei de sorrir quando não queria sorrir. Parei de falar com aquela alegria fabricada. Consegui olhar para Gael e sentir medo. Foi assim que entendi o que significava ser impotente. Eu estava sendo moldada por algo que não vinha de mim. A cada dia, eu me aproximava mais de uma mãe ideal na vida de uma criança poderosa demais para compreender o que fazia. Eu queria fugir outra vez. A minha mãe morreu há alguns dias. Ela finalmente teve uma overdose. Eu encontrei o corpo no quarto e fiquei olhando para ela por um tempo. O rosto dela parecia tranquilo. Pela primeira vez, minha mãe não precisava fingir que estava bem.
Também não precisava acordar no dia seguinte para continuar vivendo dentro do próprio vício. Acho que ela queria escapar também. O problema foi explicar a morte pro Gael. Eu disse que não poderíamos mais visitar a vovó. Ele perguntou por quê. Respondi que ela tinha morrido. Gael ficou olhando para mim sem entender. Ele conhecia machucados, conhecia febre, conhecia pessoas que ficavam doentes e depois melhoravam. A morte era uma coisa nova. O garoto ficou arrasado ao descobrir que as pessoas podiam desaparecer para sempre. Ele chorou diante da televisão. Depois se deitou no chão da sala e apertou os joelhos contra o peito. Eu só não quero que ninguém morra, ele lamentou. No dia seguinte, o noticiário interrompeu a programação. A última hora, os mortos estão sendo reanimados. Eu ouvi a frase e soube até onde ia a influência do meu filho. Não se tratava apenas da minha mãe. Gael tinha desejado que ninguém morresse, e o mundo havia obedecido. Hospitais começaram a receber pessoas que tinham morrido horas ou décadas antes. Cemitérios foram abertos, corpos voltaram para casa. Os mortos respiravam, andavam e sentiam dor. Poucos dias depois, levei Gael ao porão. Minha mãe estava lá. O corpo dela tinha voltado, mas a morte não tinha levado nada da dor. Ela se mexia no chão de concreto. A boca produzia um gorgolejo contínuo. Os olhos permaneciam abertos. Ela tentava formar palavras, mas a garganta só deixava passar um som molhado. Foi curioso perceber que a influência de Gael já não me moldava. Eu não senti vontade de abraçá-lo. Também não quis protegê-lo daquilo que ele tinha feito. Pela primeira vez desde o nascimento dele, eu estava sozinha dentro da minha própria cabeça. Você viu o que fez com a sua avó? Com todo mundo? Perguntei. Gael começou a soluçar. O rosto dele perdeu a cor. A calça estava molhada de medo. Ele olhava para minha mãe e depois para mim, esperando que alguma de nós corrigisse o que estava acontecendo. Eu me aproximei dela. Você pediu que ninguém morresse. A minha mãe tentou se arrastar pelo chão. Os dedos rasparam o concreto. Eu segurei o rosto dela e cortei o queixo pálido com a faca. O pedaço caiu no chão. O sangue escorreu sobre a barriga que eu havia aberto antes. Gael gritou. Ela vai sentir dor para sempre. É isso que acontece quando você tira a morte das pessoas. Por favor, faça isso parar, ele gritou. Vai parar quando você trouxer a morte de volta. Gael me encarou. Ele tremia. Pela primeira vez, pareceu entender que seus desejos tinham consequências. O mundo não havia se tornado feliz. Pessoas mortas tinham retornado para continuar sofrendo. Tá bom. Naquele momento, o gorgolejo de dor da minha mãe cessou. Adeus, mãe. Eu finalmente te perdoo. Fechei as pálpebras dela. Eu me virei para Gael. Ele estava deitado no chão. Pensei que tivesse desmaiado com o choque, mas seu peito não se mexia. Aproximei a mão do rosto dele e não senti ar. Procurei seu pulso. Meus dedos encontraram apenas pele. Ajoelhei-me ao lado do meu filho. Tentei chamá-lo pelo nome, mas a minha voz saiu fraca. Procurei alguma resposta no rosto dele. Não encontrei. Tentei me levantar, mas minhas pernas falharam. O porão começou a perder suas formas. As paredes se afastaram. A luz acima de mim ficou distante. Eu me senti tão cansada. Gael, o que você fez? Eu fechei os olhos. Os caras que ninguém sentirá falta. Eu sei que Caio está morto. Eu nunca vi isso acontecer, mas sei que ele morreu. Não tenho uma prova para mostrar a ninguém. Não encontrei o corpo, também não ouvi uma confissão.
Ainda assim, existe uma certeza dentro de mim que não deixa espaço para dúvida. Eu não pensei duas vezes na garota que conhecemos em uma festa na outra noite. Ela tinha o cabelo ruivo puxado para o rosa. Os olhos eram cinzentos e calmos demais. O sorriso carregava uma provocação que atraía a atenção antes de qualquer palavra. Ela vestia um top curto que mal cobria os seios. Não usava nada por baixo. Foi fácil ignorar todo o resto e prestar atenção apenas naquilo. O sorriso bonito, o cabelo diferente, o corpo que ela fazia questão de exibir. A cor incomum do cabelo podia ser tinta ou o efeito da iluminação. Os olhos pareciam grandes demais, mas as pessoas tinham todo tipo de rosto. O formato da cabeça dela também era fora do normal. Ainda assim, ela era bonita. Eu não encontrei motivo para reparar nos detalhes que pareciam deslocados. Caio certamente não reparou. Ela veio até nós no bar e perguntou se queríamos pagar uma bebida para ela. Eu fiquei sem saber o que responder. Sempre fui tímida nessas situações. Caio aproveitou a abertura e pediu uma bebida para ela antes que eu conseguisse dizer qualquer coisa. Ela agradeceu. A voz era baixa e agradável. Depois se sentou ao nosso lado e começou a falar sobre a festa. Caio fez perguntas. Ela respondeu. Eu fiquei observando os dois enquanto tentava decidir se alguma coisa nela me incomodava. Eu não encontrei nada. 3 drinks depois, eu já sabia que Caio pretendia me deixar de lado para passar a noite com ela. Não levei para o lado pessoal. Meu irmão sempre foi assim. Ele se encantava com uma pessoa e esquecia quem estava ao redor. Não precisa ficar me esperando, ele disse. Vá para casa quando quiser. Eu assenti. Observei os dois saírem juntos. Ela segurou o braço dele e o conduziu até a porta. Caio olhou para trás. Uma única vez. Eu levantei a mão para me despedir. Depois terminei a minha bebida, paguei a conta e decidi ir embora. Foi quando saí do bar que vi os dois caminhando em direção à floresta. A cidade terminava poucos quarteirões depois. As últimas casas davam lugar a uma estrada de terra que entrava entre as árvores. Caio seguia ao lado dela sem demonstrar preocupação. A garota caminhava com facilidade, sem tropeçar nas raízes nem olhar para o chão. Eu parei diante do estacionamento e tentei entender por que ela o estava levando naquela direção. A princípio, pensei que os dois procurassem um lugar afastado para transar. Depois imaginei que ela queria fazer algo além disso. A ideia me incomodou. Caio podia ser um idiota, mas continuava sendo meu irmão. Então, entrei na floresta atrás deles. Eu não acho que qualquer coisa pudesse ter me preparado para o que encontrei. A estrutura apareceu entre as árvores depois de uma curva. Eu nunca tinha visto aquele prédio. Moro naquela região há tempo suficiente para conhecer as trilhas e os terrenos vazios. Já caminhei por aquela floresta durante o dia. Já me perdi ali quando era criança. Eu teria lembrado de uma construção daquele tamanho. O prédio tinha paredes escuras e uma porta estreita. Não havia luz nas janelas. Nenhum caminho levava até a entrada. A vegetação crescia ao redor das paredes, mas não cobria a porta. Ela estava aberta. Caio caminhou até lá sem hesitar. Eu fiquei atrás de uma árvore. Não queria que ele me visse. Também não queria que a garota percebesse que eu estava seguindo os dois. Ela levou Caio para dentro. Ele atravessou a porta e desapareceu no interior da construção. Nesse momento, ela olhou para trás. Eu sei que Samantha me viu. Ela encontrou meus olhos entre os galhos. O rosto continuou tranquilo. Os lábios se curvaram em um sorriso antes que ela entrasse. Então, Caio desapareceu. O prédio inteiro desapareceu. Por alguns segundos, continuei olhando para o espaço vazio entre as árvores. A porta sumiu. As paredes sumiram. A vegetação voltou a ocupar o lugar onde a construção tinha ficado. Não restou uma pedra, não restou uma marca no chão. Só permaneceu um cheiro fraco de queimado no ar. Eu esperei até o dia amanhecer. Talvez ele voltasse, talvez a construção reaparecesse, talvez eu tivesse imaginado tudo por causa da bebida. Passei horas andando pela floresta e procurando algum vestígio.
Encontrei apenas folhas úmidas e terra remexida pela chuva. Caio nunca voltou. Eu soube que ele tinha ido embora. Não consegui explicar para onde. Também não consegui explicar o que havia acontecido com a construção. A polícia fez algumas perguntas, mas desistiu rápido. Ninguém encontrou o carro dele, ninguém encontrou roupas, ninguém encontrou o corpo. A cidade não parou por causa do desaparecimento. Pessoas como nós são aquelas de quem ninguém sente falta. Caio não tinha muitos amigos. Eu também não tinha. Nossa família era pequena e já estava acostumada a não fazer perguntas. Depois de alguns dias, as pessoas passaram a falar dele no passado. Depois de algumas semanas, pararam de falar. Eu tentei contar o que vi. Falei sobre a garota, falei sobre a floresta, falei sobre o prédio que apareceu e sumiu. Tentei explicar o sorriso que Samantha me deu antes de entrar. As pessoas ouviram com educação, mas ninguém acreditou. Alguns disseram que Caio tinha fugido, outros acharam que eu estava bêbada demais para lembrar da noite. Um policial perguntou se havia alguma dívida ou briga envolvendo meu irmão. Eu respondi que não sabia. Também considerei todas as explicações que pareciam possíveis. Abdução alienígena? Alguma porcaria do governo? Seres feéricos? Nenhuma hipótese fazia sentido por tempo suficiente. A garota não parecia humana, mas também não parecia um monstro. Ela era bonita, falava com calma, sabia exatamente o que queria. Depois olhava para ela. Depois que olhava para ela, era fácil esquecer que havia algo errado em seu rosto. Ninguém a quem contei acreditou em mim. Eu também não acreditaria em mim. E, para falar a verdade, isso não faria diferença por muito mais tempo. Hoje eu fui ao mesmo bar. Não queria voltar ali. Cada mesa lembrava a última noite em que vi Caio. O balcão lembrava a bebida que terminei antes de sair atrás dele. Ainda assim, eu precisava beber. Precisava deixar a cabeça pesada o bastante para parar de repetir aquela imagem. Samantha apareceu pouco depois. Eu a reconheci antes que ela chegasse perto. O cabelo ruivo, rosado, continuava igual. Os olhos cinzentos estavam calmos. O sorriso parecia reservado para mim. Ela se sentou ao meu lado e pediu uma bebida. Depois perguntou se eu estava sozinha. Eu não respondi. Samantha tocou meu braço e perguntou onde estava meu irmão. Eu deveria ter ido embora. Eu deveria ter chamado alguém. Também deveria ter entendido que ela sabia exatamente o que tinha feito. Ela perguntou se eu queria me divertir. Eu sei que, se eu disser sim, ninguém nunca mais vai me ver. Mas eu sinto falta do meu irmão.